Fala pessoal do canal, hoje a gente está aqui no Rio de Janeiro, no Comandos Táticos Clube de Tiro, para falar um pouco sobre essa belezinha aqui, ó, 300 Blackout, uma arma muito legal e um calibre muito interessante. Estamos aqui com o Tenente Ferreira. Prazer estar com vocês novamente. Obrigado, irmão. Tenente Ferreira, oficial aqui da Polícia Militar do Rio de Janeiro, formou-se instrutor de tiro lá em Cascavel, no Projeto EAT, e deu uma força, decidiu trazer a gente aqui também para o Rio de Janeiro. Trabalho, né? Temos que trazer para cá, né? É isso aí. O trabalho é bom, a gente traz para dentro de casa. É isso aí. A gente monta turmas itinerantes para o módulo presencial, nosso curso é híbrido, né? Pode ser feito inclusive no formato de pós-graduação, reconhecida pelo MEC. Vou deixar o WhatsApp e o contato aqui embaixo. Tá? E aí, conversando com ele, falando sobre calibre, sobre defesa. E aqui no Rio de Janeiro a situação é diferenciada, né? Sim. Então a temos defesa... algumas peculiaridades aqui que diferem de outros estados. Exatamente, especialmente a defesa por parte do profissional de segurança pública, né? Que por sua vez se estende também para o cidadão comum. A gente estava falando sobre carabinas para defesa e ele acabou de adquirir essa belezinha aqui, certo? O Taurus, tranquilo, no sistema R, que vocês já conhecem, mas no calibre 300 Blackout. Primeiramente, Ferreira, por que a opção por esse calibre? A gente vai atirar, vai mostrar, vai contar um pouquinho mais e no final a gente vai dar a nossa opinião sobre ele. Por que a opção pelo... Então, eu treinei com esse calibre no exterior quando fui fazer um curso na Flórida, treinei com esse calibre, gostei muito dele por ele ser um calibre da família 300. Apesar dele ser da família 300, ele é um fuzil leve e com uma boa capacidade de munição. Então a gente consegue evoluir no tamanho da munição, né, no peso do projétil, mantendo o mesmo peso do 5.56 e a mesma quantidade de munição. Até um pouquinho mais leve, porque ele trabalha com um cano até menor, né? Exatamente. Com a mesma eficiência. Exatamente. Só para vocês entenderem, o Blackout, o 300 Blackout, ele foi desenvolvido em razão de uma necessidade do Exército dos Estados Unidos, especialmente depois das duas grandes guerras no Oriente Médio, porque eles sentiam dificuldade com o 5.56, especialmente com relação à estabilidade da trajetória, porque é um projétil muito leve, né? Qualquer coisa pega e desvia. Aí buscou-se o desenvolvimento, então, de um calibre que se aproximasse um pouco mais do AK. Isso, né? Aí, do AK. Do AK, que é 762 também, só que é 300 também, ponto 30, 762, que daqui a pouco a gente fala, só que por 39, né? Exatamente. E sem ter que carregar um fuzil pesado e sem perder a quantidade de munição. Exatamente. Aí o que a empresa que desenvolveu pensou ou não, né? Trabalhou com quais parâmetros? Primeiramente, que não fosse uma arma pesada como é o 762. Né? Porque o 762, é óbvio, vai ter um desempenho ainda melhor do que o 300 Blackout, não tem dúvida. Mas uma arma pesada. Mas também pensando nas plataformas 5.56 que já existiam, para que as empresas não tivessem que fazer grandes modificações no encaixe do ferrolho, por exemplo, utilizando um novo calibre na mesma plataforma, tendo que trocar somente o cano praticamente. E como é que eles fizeram isso? Eles fizeram um calibre mais ou menos híbrido, com a ponta na família 762, né, 300, né, e mais com um estojo, com o culote, né, com a parte de trás do 5.56. Então isso trouxe uma variante de eu ter a possibilidade de uma ponta bem mais pesada, né, aí, praticamente exatamente. O dobro, ou até mais que o dobro, dependendo da ponta que se utiliza, até mais que o dobro, e aí com uma plataforma muito leve, tá? Uma plataforma muito interessante para se utilizar como se fosse um 5.56. Daí surge a ideia do calibre 300 Blackout. Outros calibres surgiram também depois dele, tá? Mas o calibre 300 Blackout é justamente isso, resumindo. Um estojo um pouco menor, mas nos mesmos padrões do 5.56, só que menor, ok? E a ponta do 7.62 praticamente, exatamente. Né? Ele veio com uma peculiaridade também, que é o tiro com a utilização do supressor de ruídos. Exatamente. Ele tem uma munição de 200 grains, que ela é preparada para ser utilizada com o supressor de ruído. Exatamente. O que acontece? Para as forças de segurança pública, forças especiais, aquelas forças que trabalham especificamente no CQB, o ruído é muito importante. Exato. Uma das reclamações do 5.56 é que, além de ser um projétil muito leve, com dificuldade, quando na trajetória ele encontra algum tipo de obstáculo, qualquer que seja, a gente fez o curso lá em Rondônia, e aí 4 operacionais do BOP de lá vieram fazer o curso com a gente, e eles reclamavam justamente disso, porque eles operam muito no mato, a dificuldade, não dá para saber exatamente o que acontece, mas a insegurança de, por exemplo, pegar até numa folha, pegar em algum galho e já
ter um desvio na trajetória importante do 556. Por isso eles adotaram lá o 762, que é um trambolho, se você for levar em consideração a segurança pública. Exatamente. Então, o que eles reclamaram? Justamente disso. Então, diante disso, como eu tenho um projétil muito leve, o que acontece? Com muita pólvora, né, já que o estojo é ainda maior, ele é acima da velocidade do som. Tá? Ele é ultrassônico, ou seja, ele ultrapassa a velocidade do som. E quando ele ultrapassa a velocidade do som, ele gera um barulho muito grande. Muito grande. Sem contar que, desculpa, em razão da forma como ele foi desenvolvido, o 556 ele queima a sua pólvora a partir de 12 polegadas. Exato. Se tiver um de 9 polegadas, boa parte da pólvora vai queimar fora do cano. Fora do cano, vai fazer um barulho muito grande, muita fumaça, muito estrondo, muito fogo e muito barulho. Exatamente. Então, como disse Ferreira, o 300 Blackout ele foi desenvolvido também pensando no baixo. Tá? Então, quando eu tenho munições subsônicas com um projétil mais pesado, ou seja, que saem da boca do cano abaixo da velocidade do som, eu tenho muito menos ruído. E aí, com o supressor, cara, é espetacular. E ele é projetado para queimar em 9 polegadas. E ele é projetado... Então, em 9 polegadas, ele aproveita toda a pólvora do cartucho. Exatamente. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma ponta mais pesada, com praticamente o dobro de energia do 556, saindo da boca do cano, e numa trajetória até ali de 250 metros, vamos assim dizer, 300 metros, uma trajetória muito estável. Ok? E a partir daí ela perde, a gente vai falar da desvantagem daqui a pouco, mas ela vai fazer o quê? Ela vai queimar toda a pólvora num cano muito menor de 9 polegadas, diferente do 556, que se atirar com um cano de 9 polegadas é um barulho, desperdício e não tem a mesma energia. Exatamente. Tá? Só que aí vamos falar um pouquinho da desvantagem dele. Sim, sim. Primeira desvantagem para o brasileiro é a munição. É preço da munição. Primeiro, dificuldade de acesso e o preço, né? Só tem a fabricante que é a CBC, né? E a munição é cara. Não é uma munição de fácil acesso. Andamos um longo período sem ter munição para ele, porque a CBC tirou do mercado e agora retornou, estamos tendo... Está normalizado, mas é uma munição cara. A própria recarga também, né? Sim, a recarga ainda vai começar agora. Acredito que de agora em diante, com a venda dos fuzis, vão começar as recargas, vão começar as experiências e vão chegar num denominador comum, o que deve baratear um pouco a munição. Então essa é a primeira desvantagem, questão da munição. Eu, por exemplo... Vou comprar um. Sim. Eu estava procurando uma carabina, pensando em comprar uma carabina, melhor dizendo. E aí, como eu não tinha ainda atirado com 300 Blackout, tá? Eu estava meio que, não sei, 556, né, como a gente pode adquirir para defesa, sim, né? Sim. Então eu vou pegar no 300 Blackout e me convenci aqui depois que eu tirei com ele. Então aqui o que é interessante? Tá? A partir de agora, com o conhecimento desse calibre aí pelo Brasil, muitos operadores de segurança pública que podem ter para defesa, estão adquirindo para defesa. Exatamente, defesa. Tá? Agora tem uma outra desvantagem, certo? Em relação ao 556 especialmente. E a munição subsônica, a munição mais pesada. Tá? Ela perde velocidade, ela perde estabilidade do voo muito rapidamente. Muito mais rápido. Ou seja, para um tiro de longa distância, o 556 sem dúvida vai ser mais efetivo. Muito mais efetivo. Tá? Então a partir ali de 300 jardas, 200 jardas ela já começa a cair. Tá? A munição mais pesada do Blackout 300. Tá? Mas a partir de 300 jardas ela cai muito. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se alguém for comprar uma arma dessa para o esporte... para um tiro de precisão. Para o tiro de precisão, para a carabina, né? Não é ideal. Para o rifle, não é ideal, porque você vai ter que fazer muita compensação ao longo do trajeto, fazer uma compensação na luneta, para que você possa atingir o alvo lá na frente. Por quê? Porque a partir de 250 metros, 300 metros, ele cai muito por conta do peso. Haja vista que não sai com uma velocidade tão grande. Exatamente. Outra questão também é que o fabricante ele falou muito que poderia ser utilizado para caça. Sim. Já que na caça, sim, eu posso ter um uso restrito, sem precisar ser nível 3, como é CAC e tudo mais, porque a gente, né, tem essa dificuldade. Então já posso ter um uso restrito, só que aí, de novo, se for um tiro a longa distância... Sim. Uma caça que o cara tem que fazer um tiro de luneta, a longa distância de precisão, não é o ideal. Aí não é o ideal. Então tem essas vantagens e desvantagens, e daqui a pouco a gente vai tirar para vocês verem. E Vera, conta a sua experiência lá nos Estados Unidos, que você foi, atirou e decidiu. Né? Então, eu decidi primeiro pelo peso do fuzil, que é o mesmo peso do 556, ele não alterou em nada. A quantidade de munição, nós mantivemos a mesma quantidade de munição, e o poder de impacto ficou muito maior do que o 556. Né? E por ser uma arma de 9 polegadas, o embarque na viatura, desembarque de viatura, operar em ambiente fechado ficou muito mais simples e efetivo, porque muito com 9 polegadas
ele queima toda a pólvora, usa toda a munição. Então, eu estou operando dentro da viatura, muito fácil. Eu opero em ambientes confinados, muito fácil com ele. Exatamente. Então veja que a finalidade é importante na hora de definir a arma e o calibre que você vai querer adquirir. Sim, Né? com certeza. Por exemplo, eu tenho um curso online chamado Tudo Sobre Armas, que é só para abrir o olho da galera, para a galera entender, para poder saber que arma adquirir. Porque teve muita gente que comprou essa arma aqui, certo? Para o esporte e agora está sentindo dificuldade por conta de ter que compensar, então não está tendo a mesma eficiência. Tá? Exatamente. Para caça, tiro a longa distância, não vai resolver. Mas para a defesa, em minha opinião, é muito mais efetiva que o 5.56. Tem até um teste da CBC, está lançado, está no YouTube. Depois eu vou tentar botar as imagens aqui. Ele mostra o tiro na gelatina balística e o grau de penetração antes do capotamento dele é muito maior do que o 5.56. Muito maior que o 5.56. Então, se você vai dar um tiro e tem que transpor um abrigo, certamente vai ser um tiro muito mais efetivo. Ok? Como a defesa pressupõe um tiro mais próximo, Sim. até, sei lá, 50, 100 metros, claro que dependendo da situação, Não mas em regra é até abaixo disso. Sim, com certeza. Geralmente abaixo disso. Muito abaixo disso, então eu terei uma munição muito mais pesada, com quase o dobro de energia do 5.56, com uma estabilidade muito maior. Exatamente. Porque o 5.56 ele está voando e ele vai. Só que se ele pega em algum tipo de obstáculo, e é possível, né, no ambiente confinado, ele vai perder estabilidade, vai perder massa. Tá? Agora, se o voo for longo, acima de 300 metros, aí o 5.56 se mantém com a estabilidade muito maior. Enquanto que essa aqui, a partir de 200 jardas, já começa a cair, e depois de 300 jardas, ela despenca. Exato. Literalmente despenca. Então vou ter essa, agora, para defesa, e ainda mais para força tática, alinhando o supressor de ruído. Perfeito. E outra coisa, tiro embarcado. Se você tiver que efetuar disparos para dentro de um veículo, ele é muito mais confiável do que o 5.56, sem dúvida nenhuma. Não tenha dúvida. Por quê? Primeiro, dentro do veículo, eu vou precisar de mobilidade. E aí, um cano de 9 polegadas para o 5.56, já falei, barulho, fogo. Pouca efetividade. E pouca efetividade, por quê? Porque eu vou ter menos velocidade no 5.56, já que a pólvora não queimou tanto quanto deveria queimar, certo? Dentro do cano. E se eu tiver que atirar, por exemplo, através do para-brisa, a dispersão vai ser muito maior, né? O desvio na trajetória vai ser muito maior do que um projétil 7.62, que é muito, muito mais pesado. Exatamente. Tá? Muito mais pesado, aí mais que o dobro, consequentemente muito mais energia. Tá? E como tudo, né? Tem vantagens e desvantagens, vai depender da finalidade. Vai depender da finalidade. Exatamente. Então, se você quer fazer um tiro de maior distância, por exemplo, no esporte, 5.56 vai ser melhor que 300 blackout. Se você quer para defesa, que é o meu caso, né? Isso aí. Você está lá em casa, isso aqui muito mais efetivo, rompendo uma barreira, rompendo uma porta, rompendo a janela, se necessário for, certo? E obtendo ali com muito mais facilidade a possibilidade de efetivamente atingir o objetivo. Sem dúvida. Ok? Vamos dar uns tirinhos aí para vocês verem como é que funciona essa máquina aqui, ó. Ah, só um detalhe. Você equipou com Red Dot, né? É Red Dot, exato. Como é para defesa, ok? Como é para defesa, o Red Dot passa a ser um equipamento bem interessante, mas tem que se adaptar. Então a gente vai fazer um vídeo só falando aqui sobre o Red Dot. Valeu, pessoal. Funciona.